Olá, povo querido de Manaus, terra abençoada. Boa tarde a todos vocês, bom dia, boa noite. Na verdade, não sei a que horas você vai assistir esse vídeo. Aqui quem fala é o apóstolo Ari Caetano do Nascimento, presidente e fundador da comunidade evangélica cristã. Falo em nome desse povo abençoado, povo manauara, povo sofrido. E falo também em nome das nossas várias igrejas que nós temos em Manaus. Pois bem, desde ontem que nós estamos acompanhando esse drama que chega a dar um engasgo na nossa garganta e a gente quer ser solidário e ao mesmo tempo transmitir o nosso sentimento a todos os entes queridos seus que foram sepultados ontem, estão sendo sepultados hoje. Incrível, por falta de oxigênio nos hospitais, nas clínicas. Isso realmente é lamentável, muito lamentável. E já vi vários depoimentos aqui, entre eles de que recentemente o ministro da Saúde esteve em Manaus, não é verdade? E essa hora também é um momento de, eu diria entre aspas, de caça às bruxas. Mas olhando para o panorama geral da nação brasileira nessa situação do Covid, a gente percebe que muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, foi desviado da sua finalidade principal, que era cuidar das pessoas doentes. E o que dizer num momento como esse? Bom, como líder, como pastor, a nossa oração, a nossa intercessão é para que Deus traga tudo à luz. Porque Deus não dorme, Deus cuida de nós, Deus cuida dos seus filhos e certamente Ele vai intervir para que essa sujeira, como usamos na gíria, que foi colocada para debaixo do tapete, ela seja removida e a opinião pública tome conhecimento de que tipo de liderança nós temos nos estados brasileiros, não é? Que tipo de liderança que nós temos? A liderança que nós mesmos colocamos lá no poder, né? E a liderança está aí para servir ao povo, ajudar o povo. O que nós estamos vendo acontecer em Manaus é duro, é difícil, é triste. E eu quero que o povo de Manaus, esse povo tão abençoado, saiba que nós estamos intercedendo, nós estamos orando, porque num panorama desse, em relação à nação brasileira, só nos resta clamar para que venha a justiça de Deus. Nós cremos na justiça de Deus, cremos que a vida dessas pessoas, cremos que o dinheiro que essas pessoas tomaram do governo federal, dinheiro destinado a cuidar do povo de Manaus, tudo isso virá à tona. Eu tenho aqui na minha mão Portal da Transparência, e aqui diz que os recursos transferidos para os estados e seus municípios, 8,91 bilhões. Recursos transferidos apenas aos municípios, 2,36 bilhões. Gastos diretos do governo federal no município, 475.077. E ainda tem aqui o benefício às cidades do município, que dá 3,17 bilhões. Tem 141 mil pessoas que já vieram sondar aqui esse Portal da Transparência. Gente, eu fiquei de boca aberta quando eu vi esse documento do Portal da Transparência. Meu Deus, é muito dinheiro. Mas é muito dinheiro, e o povo morrendo à míngua, sem ter
o oxigênio, que é tão importante nesse tratamento da Covid, sem oxigênio e morrendo. O pulmão do mundo morrendo por falta de oxigênio. É realmente lamentável e nós queremos liberar uma palavra como apóstolo, né? Nós queremos liberar uma palavra à Igreja de Manaus. A Igreja de Manaus. Esse momento é um momento em que nós devemos orar. E não somente orar, mas clamar a Deus. Clamar a Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós temos ali uma palavra que Deus deu domínio. Domínio sobre nações. A palavra domínio no dicionário, Aurélio, tem a ver com autoridade sobre nações. Adão e Eva perderam essa autoridade. A autoridade foi para a mão do diabo, mão de Lúcifer. Não é verdade? Só que quando Jesus deu o último suspiro, na cruz do Calvário, ele tomou de volta a autoridade. Por isso, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Nossa oração nesse momento não deve ser uma oração de quebrantamento, de choro, de lágrimas. Nossa oração nesse momento deve ser uma ordem. Por quê? Porque nós temos a chave da autoridade. A noiva tem a mesma autoridade que o noivo. É certo que o noivo é o cabeça, mas a noiva tem autoridade sobre a terra. Essa terra foi dada aos homens, essa terra é nossa, não é lugar para o diabo fazer a festa. Que a igreja se levante nesse momento, revestida de autoridade, revestida da armadura de Deus, sua espada do Espírito, o seu escudo, com seu capacete, com suas botinas. Ela marche com autoridade, declarando que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, e por isso devemos orar a oração de comando. Na terceira tentação do nosso mestre, ele disse a Satanás: arreda, cai fora, vai embora. Uma palavra de ordem. Então quero convocar as nossas igrejas em Manaus para orar a oração que libera ordem. Ordem sobre esse espírito de morte, ordem sobre esse espírito maligno, ordem sobre esse vírus da morte, que ele seja destruído, que ele seja consumido, que ele seja aniquilado pelo poder do Espírito Santo. Quem é maior, o vírus ou o nosso Senhor Jesus? Quem tem mais autoridade, o vírus ou o nosso Senhor Jesus? É certo que é o nosso Senhor Jesus, inclusive a Ele devemos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. A partir de agora está decretado a oração de ordem. Quando os discípulos naquele barquinho quase virando, a tempestade forte, Jesus disse: acalma-te, tempestade. Uma palavra de ordem. Quando Jesus curou os leprosos, ele disse: pode ir, se apresenta ao sacerdote. De repente eles olharam para si, viram: tá a mesma coisa? E outros devem ter dito: vamos obedecer a ordem do mestre, vamos caminhando, vamos até o sacerdote. No meio do caminho, eles se viram totalmente limpos da lepra. A palavra da ordem. Quando Jesus esteve com aquele cego, ele perguntou: o que é que você quer? Quero ver, Senhor. Então veja agora. Então você percebe que é uma palavra de ordem, né? Jesus transferiu essa autoridade para nós, como igreja. Amém ou não amém? Sim, essa ordem está na nossa mente, pois nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então é hora de enfrentar a turbulência, é hora de enfrentar a tempestade, é hora de enfrentar as epidemias. Porque na terra de Gósen, as 10 pragas vieram sobre o Egito, mas na terra de Gósen não foram atingidos, inclusive 3 dias de trevas, somente nas habitações dos hebreus. Em Gósen tinha luz, porque Jesus é a nossa luz. Jesus é a luz do mundo. E o Senhor Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz
da vida. E finalmente quero encerrar aqui com Salmo 92, que é o momento que nós estamos vivendo. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os seus juízos. Que venha juízo de Deus sobre Manaus. Que venha juízo de Deus sobre aqueles que roubaram dinheiro do povo, que era para investir no povo, na saúde do povo. Que venha o juízo de Deus sobre essas pessoas que estão causando essa tragédia em Manaus. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos, opressão, debaixo da sua língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja em seu redor, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto. Levanta-te, ó Senhor, ó Deus, ergue a mão. Senhor, ergue a mão sobre Manaus, sobre Amazonas. Repreende a fúria dos homens maus. Repreende a fúria dos homens, ó Deus, que têm sede de sangue, fome de sangue. Os homens, ó Deus, que têm loucura para tomar o dinheiro do povo. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, ó Senhor, tens visto, porque atenta aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra, somente as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão, ao oprimido, a fim de que o homem que era da terra já não infunda terror. Senhor amado, bendito seja o teu nome, pois tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e tu tens o controle de todas as coisas. Levanta as tuas mãos de poder sobre esse povo sofrido de Manaus. O Senhor é o nosso general, o Senhor vai à nossa frente, o Senhor é o nosso juiz. Pai, julga os homens iníquos, os homens e mulheres que provocaram a Deus essa tragédia em Manaus. Que tudo venha à tona e que o povo saiba quem são os líderes, os verdadeiros líderes de Manaus, e quem são os homens que carregam em suas mãos o sangue de tantas mortes. Que venha o juízo de Deus sobre Manaus. Que venha o juízo de Deus sobre Manaus. Que a glória do Senhor encha essa cidade, encha esse estado. E que o homem iníquo seja provado nas suas ações e sejam enjaulados pelo poder de Deus. Essa é a nossa oração. Que se cumpra no meio de Manaus o Salmo de número 10, porque a tua palavra virou lei e promessas para o teu povo, para nós. Levanta, ó Deus, todas as igrejas de Manaus, com as mãos erguidas,
e declarando a vitória e o juízo do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, e que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. E que as doces consolações do Espírito Santo sejam sempre, sempre, sempre sobre as vossas vidas. Um grande abraço. Estamos orando por Manaus, terra do avivamento. Deus abençoe a todos.